Amém, irmãos? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Os irmãos podem se assentar. Hoje é uma noite de milagres, e esse foi um milagre de Jesus extraordinário. Anteriormente a isso, Jesus tinha multiplicado os pães, meus irmãos. E tinha sido algo que nunca tinha acontecido aquilo. Alguém multiplicar os pães. Mas depois dessa multiplicação da sobra dos 12 cestos, Jesus, a palavra compeliu, quer dizer que quase Jesus estava empurrando os discípulos para entrar no barco, meus irmãos, porque os discípulos poderiam ficar impressionados. Impressionados com o milagre, e o próprio povo já estava querendo tornar Jesus rei, porque Jesus estava suprindo as suas necessidades físicas, que era pão e peixe, e eles não precisariam trabalhar. Mas Jesus disse para os discípulos, vocês vão para o outro lado. Não fiquem aqui. Porque Jesus sabia da intenção do coração deles. E Jesus, enquanto isso, ficou despedindo-se do povo. E é interessante que diz que de longe, veja como Jesus é, Jesus viu eles remando, vamos dizer, como nós dizemos, contra a maré. E eles estavam lá. E alguns deles eram exímios pescadores, meus irmãos. Pelo menos 4 nós sabemos. Que eram pescadores, entendiam do tempo, entendiam do clima, mas o vento lhe era contrário. Muitas vezes na nossa vida também as coisas começam a andar ao contrário, meus irmãos. Para nos testar, para próprio Deus às vezes deixa acontecer algumas coisas para ver a nossa fidelidade, para ver até onde nós vamos. Jesus chegou na hora que os discípulos mais necessitavam, ele não veio antes. Ele sabia o que estava acontecendo. Assim como Jesus chegou na hora certa para os discípulos naquela noite, Jesus o milagre vai chegar na hora certa na nossa vida. As coisas que Deus tem preparadas para nós, vai chegar na hora que Ele determina. Não é na hora que nós queremos. Nós somos seres humanos que queremos as coisas para ontem. Nós oramos hoje e queremos que o milagre aconteceu ontem. E o tempo de Deus é o tempo diferente do meu. O meu tem data de validade, o tempo de Deus não tem. A minha vida tem data de validade. Se Jesus não voltar, meus irmãos, um dia o irmão Jorge vai morrer. Essa é uma certeza, não adianta nós correr. O fato de que nós devemos estar preparados para encontrar com Cristo. Mas nesse momento que eles estavam ali, quantas coisas devem ter passado pela cabeça deles? Principalmente por aqueles discípulos que aqueles apóstolos que não eram pescadores, não estavam entendendo, provavelmente estavam apavorados. Dentro de um barco, meus irmãos, 12 pessoas. O vento contrário, provavelmente entrando água. Para quem estava acostumado com o mar, estaria, vamos dizer, tranquilo. Mas e quem não estava? Você já está há muito tempo na igreja, talvez você esteja bastante tempo nos ouvindo, através do rádio, do YouTube, e
você pensa assim, as coisas não estão sendo como você queria que acontecesse na sua vida. Talvez aqueles discípulos que não sabiam pescar diziam: meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos morrer, perecer afogado. Mas quem anda na companhia de Jesus nunca perece afogado. Quem anda na companhia de Jesus sempre é vencedor. Mesmo que a morte chegue, meus. Os discípulos, os apóstolos não tiveram a morte, digamos assim, normal, como nós gostaríamos de ter a nossa. Cremos que só o apóstolo João morreu de velhice. Os outros todos sofreram. Todos eles sofreram para morrer. Isso significa que na nossa vida algumas coisas não serão como nós queremos. Não vai acontecer do jeito que você quer, mas vai acontecer do jeito que Jesus quer. E o jeito de Jesus, o que Ele projetou para nós é o melhor. Nem sempre nós projetamos para a nossa vida o melhor. Nem sempre nós temos os melhores planos. Nem sempre nós temos os melhores sonhos. Mas quando Jesus está à frente do projeto da nossa vida, as coisas acontecem. Aqui Jesus, passado algum tempo, ele vendo a luta dos discípulos, né, remando e nada acontecia, ele foi ter com eles. Sabe, eu fico maravilhado aqui, porque quem foi na praia sabe, né? O mar não é reto. Ele sempre está, as ondas. De repente, lá longe, eles veem um vulto. E veja, tinha 12 marmanjos aqui. E gritaram: é um fantasma. Aquele pessoal também tinha essas coisas, né, meus irmãos? Que no meu caso, meu avô contava, né? Tinha a história da mula sem cabeça, do fulano, do boitatá. Então, eles também tinham os deles. Eles tinham esses fantasmas de hoje e tinham os fantasmas daquela época. E quando Jesus se aproximou, aqui diz que eles perguntaram, que disse: sou eu, não temam. E a tempestade cessou. Aqui não está falando, nesse texto de Marcos, não está falando como de Mateus. No texto de Mateus, Pedro disse: se é o Senhor, deixe que eu vou andar também sobre a água. Já que o Senhor anda, eu também ando. Esse texto aqui não está falando sobre isso. Mas está falando de uma coisa que aconteceu com os discípulos e pode acontecer conosco: a incredulidade. Eles saíram de uma multiplicação maravilhosa de pães. E de repente estavam duvidando do próprio Jesus. Certo, pessoal, ele ficou lá na praia, ficou lá conversando com o povo e nós aqui. Quantas vezes a gente passa pela cabeça, muitas vezes, que nós estamos sozinhos? Está acontecendo umas coisas na minha vida que não sei o que está, parece que Jesus não está comigo. Será que não está? Como que isso? Claro que Jesus está. Aquilo que está acontecendo é para eu e os irmãos amadurecer. Colocar a nossa fé mais em prática em Jesus. Porque aqui Jesus chegou e disse: sou eu. Quando ele entrou no barco, o vento cessou. Tudo se acalmou. Você pode estar com uma luta tremenda nesse momento. Mas quando a vitória chegar, vai ser um dia de bonança. Quando a vitória que Deus tem para você através de Jesus, vai ser um dia de alegria. Porque eles ficaram alegres quando viram Jesus. Quem não vai ficar alegre quando ver Jesus? Nós vamos, todos nós um dia, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Eu sempre me lembro, eu sempre admirei o pastor Fausto, num quesito. Eu nunca ouvi o pastor Fausto dizer: podia o culto estar cheio de gente, lotado. Ele nunca ouviu o pastor Fausto dizer: todos aqui vão para o céu. Nunca, olha, são 30 e poucos anos que eu estou aqui.
né? Nunca ouvi o pastor falar, porque o céu, os pastores estão nos ensinando, mas é você e eu que vamos saber se nós vamos para o céu, se o nosso nome está escrito lá. Essa é uma conta nossa. Não adianta chegar lá e dizer, mas o pastor não falou. Não tem nada a ver com o pastor, é nós. E eu quero ir morar no céu. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver esses homens que estavam ali com medo. E Jesus chegou e trouxe bonança, trouxe paz, trouxe alegria, trouxe esperança. Mas também trouxe uma repreensão, disse, por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Né? E eles ficaram admirados, dizendo, nossa, o mar cessou, o barulho cessou. Eles nem prestaram atenção na repreensão de Jesus. A mesma coisa Jesus está falando para mim e para você hoje. Creia nos milagres, mas creia com fé. Com a fé anormal, Jesus. Que tudo vai acontecer. Tudo aquilo que Deus projetou na sua vida, através de Jesus, vai acontecer. Eu tenho certeza disso porque isso aconteceu comigo. Quando eu fui comprar minha casa no Partênope, eu nunca contei isso. Minha casinha no Partênope, tinha aqueles que diziam, você vai morrer e não vai pagar. E eu não tinha condições. Isso era no ano 2000 mesmo. Não tinha condições mesmo de comprar a casa. A Cida Carolis, um dia passou lá, eu morava com a minha mãe, passou lá e disse que estava vendendo a casa. E que se nós não queríamos comprar a casa, eu, Canena, nós não podemos, não tem condições nesse momento. Aí passou um tempinho, ela voltou lá e disse, Deus mandou eu vender a casa para vocês. Vocês vão ficar com aquela casa. Vá na Caixa Econômica e veja o que vocês podem fazer. Meus irmãos, eu fui na Caixa Econômica, eu trabalhava na recapadora nessa época. Em 2 meses, naquela época, hoje o que leva acho que mais de 1 ano, em 2 meses eu estava com a chave da minha casa. 2 meses mesmo. Era um milagre mesmo, porque não tinha. Não tinha como dizer, não foi um milagre. Foi um milagre tremendo. E aqueles que diziam, a tua casa nunca, você vai morrer e não vai pagar, pois era 20 anos para pagar. A minha casa está quitada há muitos anos. Porque aquilo que Deus dá, Deus não tira de você. Se o adversário te der alguma coisa, ele não dá nada, ele empresta. Deus não empresta nada a ninguém, ele dá. Tudo que você tem é ele que dá, meus irmãos. Ele nunca vai tirar de você. Agora, o nosso adversário vai lutar de todas as formas para tirar aquilo que Deus deu. Aqui ele estava lutando com os discípulos através do vento. O mar estava agitado, as coisas não estavam saindo. Eles saíram provavelmente e estava tranquilo. Era só atravessar para o outro lado. Mas de repente as lutas, as dificuldades começaram a aparecer. Os irmãos já perceberam que nós só recebemos as coisas de Deus através de muitas lutas? Porque o nosso adversário não quer que você seja um vencedor em Cristo. Ele não quer que nós prossigamos a caminhada. Quando o pastor Rudy diz que ele tem ódio de nós, não pense que é uma brincadeira, é sério. Ele sempre vai perseguir aquele que fala a verdade mesmo. Porque a verdade é o oposto. Perseguiram Jesus. Jesus disse, olha, perseguiram a mim, quanto mais a vocês. Porque nós remamos neste mundo ao contrário. Aquilo que era certo antigamente, continua certo hoje. Aquilo que era um bem antigamente, continua bem hoje. Não vamos voltar atrás. Porque a nossa trajetória um dia vai cessar. Eu sei que um dia Jesus vai voltar.
né? E eu quero subir para o céu. E eu quero que os irmãos vão comigo. Eu quero que todos aqueles que um dia levantaram a mão e aceitaram a Jesus realmente, vão morar no céu. E lá nós conheceremos essas pessoas que estavam com Jesus. Aqueles que aceitaram a Jesus no começo da igreja primitiva. Todos esses nós vamos ver lá no céu, meus irmãos. Será um dia glorioso. Será um dia que nós seremos transformados. Esse corpo que pega gripe, pastor, não vai pegar gripe mais. Esse corpo que tem dor de cabeça, muitas vezes, canseira, dor nas pernas, lá não vai ter. Seremos todos transformados. Por isso que vale a pena andar com Cristo, sofrer com Jesus. Porque nós sofrendo com Jesus é lucro. Porque o pior é sofrer sem Jesus e passar uma eternidade no inferno. Hoje a maioria não gosta nem que fale do inferno. Mas ele existe, ele é real. E quem não aceitar a Jesus vai para lá. E se você que está me vendo em casa não aceitou Jesus, tome cuidado. Porque talvez esta noite seja a tua última noite de vida. Você não sabe amanhã. Eu não sei amanhã. Mas o nosso Deus sabe. Então Ele está dando a oportunidade de você erguer a sua mão, aceitar Jesus. Vim participar do culto aqui conosco. Vim ofertar juntamente conosco aqui na igreja. A oportunidade que Jesus está dando para nós, para você. Porque eu quero ir morar no céu, meus irmãos. Eu quero abraçar Jesus, né? Antigamente tinha uma ideia que a gente falava, pô, quando eu chegar no céu, se o Adão estiver lá, mas ele vai levar tanto puxão de orelha. Essa é uma ideia humana, meus irmãos. Lá nós não vamos ser lembrados de puxar a orelha de ninguém. Lá será só alegria, cânticos de louvor. Porque você tem um privilégio que às vezes os anjos não têm. De expressar de várias formas teu amor para com Deus. O anjo só está dizendo, santo, santo, santo. Você diz, santo é o Senhor, poderoso, grandioso, misericordioso para conosco. Então você tem várias coisas. E esse lugar está reservado para nós. Como estava reservado para eles, os discípulos de Jesus. Para aqueles que aceitaram a sua palavra. Porque apesar de eles estarem com o coração endurecido, mais tarde, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles entenderam realmente a mensagem. Quer entender a mensagem de Jesus? Ande com Jesus e peça para o Espírito Santo revelar para você. Peça para Ele lhe ensinar. Ele tem me ensinado muitas coisas. Eu estava falando com o pastor Rudy, que está estudando esse livro do Evangelho de Marcos. E tem, às vezes a gente lê. A gente não examina. E Jesus mandou nós examinar a Escritura. Examinando a Escritura, você enxerga as coisas. Lendo, você passa meio por cima. E examinando, a gente aprende muita coisa. Eu tenho aprendido muito com o evangelista Marcos. E creio que os irmãos aprenderão também. Que Deus vai fazer algo maravilhoso no nosso meio. Como